por poesia. Anchieta, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É com imenso prazer que vamos dar início ao simpósio O Gondoleiro do Amor, a memória poética de Castro Alves revisitada. Hoje, sob a coordenação do nosso professor Marcos, a quem convidamos aqui para o palco. Professor Marcos, por favor, coordenador desse simpósio, teremos a presença do nosso ilustre historiógrafo, do maior poeta que já se teve notícia, eu diria mesmo no mundo, Castro Alves. E é a ele que nós convidamos agora, o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Dr. Joaci Fonseca de Góes. Nós agradecemos a honrosa presença da desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, que neste ato também representa a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Cíntia Rezende.
Com a palavra, governador, coordenador. Com a palavra, o nosso querido presidente do GHB, Joacy Fonseca de Góes. Meu boa tarde, senhoras e senhores. Ao longo da nossa conversa, nós faremos alusão a algumas das ilustres personalidades que aqui se encontram, lideradas neste momento por uma mulher extraordinária, por sua biografia, de um lado, pela posição de autoridade que funcionalmente exerce, por outro lado, e ainda numa terceira dimensão, por estar aqui representando um dos chefes de poder, no caso, o poder legislativo, presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, um querido e aplaudido e respeitável amigo desta casa, refiro-me à desembargadora Maria de Fátima, que aqui se encontra. E dizer que, diferentemente de outras oportunidades, nossa presença aqui hoje difere de outras, quando declamamos Castro Alves. Numa dessas vezes, a declamação consumiu nada mais, nada menos do que 3 horas, ao cabo da qual eu, declamando Mocidade e Morte como último poema, mas precisamente por ser o poema em que Castro Alves anunciou a sua morte precoce, 3 horas, eu, um homem de idade, sentei minha cadeira e, como está dito no romance, ao cabo do poema, eu desfaleci do lado. E foi um corre-corre aqui, os médicos, etc., achando que eu tinha sucumbido. Não, era parte apenas da encenação. E dizer que nesse encontro aqui de hoje, há uma singularidade, porque nos anteriores não havia uma pessoa no auditório da idade de Castro Alves ou mais jovem do que Castro Alves, que morreu aos 24 anos de idade. E eu vejo aqui que metade do auditório não tem 20 anos sequer, quanto mais 24. Portanto, igreja muito grande, o verificado, grande poeta, rejuvenesce na memória, na lembrança, no culto da juventude, por um lado, mas cria uma dificuldade por outro lado, porque como não vou declamar Castro Alves, vou falar da sua biografia, mencionando alguns episódios muito pouco conhecidos de Castro Alves, muito pouco conhecidos mesmo, com uma com dimensões algo eventualmente picarescas, digamos assim, para os ouvidos de gente tão jovem. Mas como a televisão aí se encontra, certas salas de aulas também se encontram. Ainda hoje eu recebi um vídeo numa universidade pública brasileira, o professor sendo detido pelo delegado porque ele compareceu nu para dar aula. Apareceu nu, estava filmado todo, completamente. São as tais inovações, né? Humilhantes que costumam acontecer no nosso nível de ensino brasileiro. Mas vamos ao nosso grande vate. Antônio Frederico de Castro Alves. Esse é o nome da fera. Ele nasceu na fazenda Cabaceiras, à época Cachoeira, depois Muritiba,
resultando da criação do município de Castro Alves com o seu nome, por erro. Havia a suposição que ele tivesse nascido na fazenda Curralinho, que ficava aos arredores de onde hoje é a cidade de Castro Alves. Porque, na realidade, depois que ele saiu da casa onde ele nasceu, nunca mais ele voltou àquela casa. Ele foi para Bonitiba, depois desceu para São Félix, estudou uns 30 dias em São Félix, depois 30 dias em Cachoeira, quando o pai decidiu ir para Salvador, e ele só mais tarde, nos 2 últimos anos da vida, quando ele veio de São Paulo, via Rio de Janeiro, com a tuberculose muito avançada, com o pé esquerdo amputado e com o coração estraçalhado pela ruptura do romance com a mulher que foi a felicidade por breve período de tempo, porque tudo na vida de alguém que tem 24 anos de idade, por mais longo que tenha sido, é breve. E de cuja separação ele nunca se recuperou completamente. E aí o que é que ocorreu? Antes, quando ele chegou, ele foi buscar a saúde no interior da Bahia. E aí ele ficou na casa de amigos, parentes, na fazenda Curralinho, que fica aos arredores de Castro Alves. Quando ele morre, o grande escritor à época e primeiro biógrafo dele, nascido em Taparica, num dos seus romances diz que ele nasceu na fazenda Curralinho e isso levou à criação do município, por erro histórico, de Castro Alves. Não era para ser ali, pensava que ele tinha nascido ali. Né? E finalmente ele veio para cá e no dia 10 de fevereiro de 1871, na Associação Comercial da Bahia, dignificada pela gestão de Eduardo Moraes de Castro, que aqui se encontra, e também meu antecessor na presidência dessa instituição, ele ali, Castro Alves, declamou pela última vez. Lá tem uma placa alusiva a este evento. Castro Alves tem uma peculiaridade única entre os intelectuais brasileiros. É aquela personalidade em que você pode dizer onde ele se encontrava em qualquer um dos dias da sua vida. Tudo está absolutamente coberto. Até as ruas que ele frequentou no Rio de Janeiro, brevemente, em 1869, quando ele saiu da Bahia com Eugênia Câmara para ir ao encontro de José de Alencar. Isso em fevereiro, ele chega lá no dia 20, no dia 1º de março, quando ele pega. Portanto, passou só 12 dias. Aliás, não, fevereiro, não sei se era ano bissexto naquele ano, mas 8, mais 9 dias só. No Rio de Janeiro, ele pega o navio para estudar em São Paulo. E sabe quem estava dentro do navio? Que tinha desistido também de frequentar a faculdade lá de Recife, e ele não sabia, foi um mero acaso, um garoto, 2 anos mais jovem do que ele, chamado Rui Barbosa. Talvez venha daí esse famoso refrão popular que diz que as cobras andam juntas, né? Andam aos pares, andam aos casais. Né? Bem, mas vamos voltar a Castro Alves. E Castro Alves conheceu a dor muito cedo e conheceu dores intensas. Aos 12 anos perdeu a mãe. Vejamos aqui, claro, algum de nós, os mais velhos, todos já perderam, muitos já perderam as mães, mas os jovens que aqui estão, graças a Deus, não perderam ainda. Mas, de qualquer maneira, não é difícil compreender o impacto que um jovem sofre ao perder a sua mãe aos 12 anos de idade. E depois, aos 15 anos de idade, aos 16 anos de idade,
ele perde o irmão mais velho dele por suicídio, que era o grande companheiro da vida dele. Choque monumental, né? E mais adiante, antes de completar 19 anos, ele corre de Recife para cá, porque soube que o pai estava doente, e o pai dele morre, antes dele completar 19 anos. Mas ele era de família, à época, para os padrões da época, uma família abastada, e isso, do ponto de vista material, ele nunca teve nenhuma dificuldade para viver ou sobreviver. Castro Alves era uma pessoa, um jovem que manifestou talento muito precocemente. E este talento precoce gerou a tragédia pessoal daquela que é a mais famosa musa infeliz que eu tenho memória da poesia, que foi a Leonídia Fraga, parente do nosso presidente colateral. A Leonídia Fraga era 30 meses mais velha do que Castro Alves, mas desde pequenininha ela adorava Castro Alves, admirava muito, e aí Castro Alves vem para cá e ficou logo famoso cedo, o cara tem muito talento, etc. E ela cada vez mais apaixonada, ela só pensava nele e tal. E quando ele vem para tentar se curar aqui na Bahia, e que vai fazer visitas aqui na Bahia, o interior, para pegar bons ares no interior, ele fica na casa dos pais dela, da Leonídia Fraga. Jorge Amado, com sua liberdade de biógrafo, imagina que ela bateu à porta dele à noite para entregar-lhe a virgindade. E ele, polidamente, recusou. E por uma razão que é uma dimensão da vida de Castro Alves, que pouca gente conhece. E espero que isso não venha decepcionar as pessoas. Castro Alves está muito, muito, muito longe de ter sido o garanhão que se criou, a imaginação do grande garanhão que se criou em torno dele. Até porque, nos estudos que eu fiz no particular, eu só encontrei 3 mulheres com quem Castro Alves dormiu. Não me refiro a eventuais incursões nos lupanares. Talvez aí, usando esse substantivo, eu possa conciliar, né, a menção de fatos, sem desservir a verdade, que não chocam a sensibilidade auditiva. Só 3 mulheres. É difícil você encontrar hoje, no Brasil, um jovem hétero que já não tenha ultrapassado esses limites sensivelmente antes dos 24 anos de idade. E essas mulheres foram Idalina, uma jovem da idade dele, lá em Pernambuco, com quem ele conviveu numa casinha que ficava nos arredores de Recife, na direção de Olinda, entre agosto e dezembro de 1865, em cuja casa ele começou a escrever Os Escravos. E quando ele vem aqui para a Bahia, atendendo ao chamado em razão da saúde do seu pai, ela desaparece do mapa. Nunca mais se ouve falar dela. E pelas poesias que ele dedicou a ela, é um mistério, porque ela veio de onde? Ela tinha bom gosto, ela sabia coisas em francês, ela tocava piano. Mas de onde veio essa moça? Eu cheguei à conclusão pessoal que ele a deveria ter encontrado no Lupanar, lendo um livro de Amando Fontes, o grande escritor sergipano, autor dos Corumbas e autor da Rua do Siriri. Eu li esse livro muito cedo, a primeira vez que eu fui lá, por interesse de conhecer a rua, né, que era a Rua do Siriri, era a ladeira da montanha de, eh, da Bahia da década de 60 e de 70, frequentada por algumas pessoas de câncer envelhecidas aqui hoje neste salão, né? Isso com certeza.
há um número, então, que é muito mágico, né? Relativamente àquela ladeira da montanha. E aí é o seguinte, o Armando Fontes é uma coisa curiosa isso, que interessa. E eu vou voltar a Castro Alves para mostrar como ele era o sujeito mais respeitador que você puder imaginar de mulheres. Ele, o Castro Alves, sabia que 70, 80 anos antes do seu nascimento, um seu ancestral, numa daquelas vilegiaturas do interior, em que os cavaleiros terminavam dormindo na casa afazendada de um amigo, chegou lá uma tropa, um grupo, inclusive esse ancestral dele, jovem, e outras pessoas, para se hospedar na casa de um amigo. E entre o jantar e o amanhecer, desenvolveu-se uma paixão violenta entre um dos seus ancestrais e a menina prendada na casa que já estava prometida em casamento, e os dois fugiram. E fugiram com o grupo que estava lá. Os anfitriões inconformados foram em perseguição e houve uma batalha, verdadeira batalha, que se processou ao longo de alguns dias depois. Batalha essa que resultou em muitas mortes. Castro Alves conhecia bem essa história. Como era duro, como era inconveniente você desrespeitar um ambiente familiar. Então Castro Alves ficou lá. Daí ele voltou mais uma vez a Recife, de onde ele terminou trazendo Eugênia Câmara, que veio aqui para Salvador. Ela declamou alguns poemas novos dele. A primeira apresentação do Gonzaga, que foi uma peça teatral que ele começou a escrever, dizem que aos 13, não, ele começou a escrever aos 11 anos. Foi reformando, reformando, e a feição final foi dada até com a ajuda de Eugênia Câmara, que era 10 anos mais velha do que ele, era portuguesa e era uma senhora de grande reconhecimento de valor no teatro. Ela teve uma filha, tinha uma filha, um empresário português, Furtado Coelho, né, que estava com ela à época e etc. Até que aconteceu, bom, aos 16 anos ele escreve, apaixonado por ela, ele escreve um poema intitulado Meu Segredo e dedica à senhora D. A senhora D. A senhora D, todo mundo viu que era a Eugênia Câmara, que estava desempenhando lá no Teatro Santa Isabel o papel de Dalila. Senhora D, Dalila. Então a senhora D era a Eugênia Câmara, todo mundo percebeu. E ele revela a paixão no poema, sem citar nomes, né? Mas todo mundo estava percebendo quem era, ele tinha 16 anos. E foi aí, neste poema, que o garoto, né, como um dos elementos do verso, ele deu uma descrição das estrelas, do que sejam estrelas, que até hoje eu nunca li em nenhum idioma, em nenhuma poesia, em nenhuma música, uma descrição das estrelas tão linda quanto a descrição que ele deu. E os senhores, até o fim do expediente, com todo o seu talento, vão me dar, vão fazer uma tentativa de hoje ou amanhã ou depois de me trazer uma descrição das estrelas. Viu, Roberto Oliva? Você que é um homem múltiplo, que é empresário, mas é também conhece muito dessas coisas, né? De muitas coisas outras você também conhece. Olha o que esse garoto de 16 anos disse das estrelas. Estrelas, pérolas soltas de um colar sem fio. É humilhação. Isto é uma humilhação. Quer dizer, não é possível você imaginar uma descrição tão bela de um menino de 16 anos de idade. Foi bem. Mas até aí a Eugênia Câmara ignorava a, a presença e os encantos de Castro Alves, até porque era uma mulher que tinha vida mundana,
estava acostumada a isso. Quando um grande violinista baiano vai fazer uma premiere lá no Santa Isabel, teatro cheio. Nesta altura, o Bavide lá era entre Castro Alves e o famoso intelectual sergipano. E aí, o Tobias Barreto, que era o intelectual sergipano, 8 anos mais velho do que Castro Alves, porque pobre, negro, ele não teve a facilidade que Castro Alves teve de estudar cedo. Ele era, no curso de Direito, o mais velho, mas era também o mais respeitado, porque o cara era muito culto e muito inteligente. Até hoje é considerado um dos pontos mais altos da inteligência jurídica brasileira. Tanto que a dimensão internacional em que Rui Barbosa se destacou, no plano internacional, as ideias de Rui Barbosa foram reconhecidas. A igualdade das nações, por exemplo, a partir de um axioma de Tobias Barreto. É de Tobias Barreto, é do nosso Tobias Barreto. Uma sociedade só é verdadeiramente democrática, onde a força do direito prevalece sobre o direito da força. Isso é de Tobias Barreto. Só isso já seria suficiente para imortalizar alguém. Então a turma do Bahia e do Vitória já estava lá dentro do Santa Isabel. O grupo que apoiava Castro Alves, o grupo que apoiava Tobias Barreto. E eles já se apresentavam vestidos cenicamente, muito caprichados, etc. O Tobias Barreto era de uma elegância impressionante. Né? E aí, Castro Alves estava sentado nos bancos da frente, Tobias Barreto nos bancos de trás, e pressionado pelos seus admiradores, Tobias Barreto se levantou antes do concerto e disse. Castro Alves se levantou antes do concerto e disse: Ó Tobias, dá-me um mote para eu glosar em homenagem ao nosso concertista. Tobias se levanta, parece coisa do Olimpo, né? Se levanta um pouco, naturalmente apoiado de surpresa, pensando no que vai dizer, porque tudo que ele dizia, as pessoas prestavam atenção. E não podia ser, obviamente, uma mediocridade. Tobias se levanta e aí ergue o braço e diz: no teu arco prendeste a eternidade. O arco do violino. Quer dizer, um elogio, uma palavra, só numa frase curta, um elogio assim, que não tinha tamanho. E aí aconteceu uma coisa. Castro Alves não era de improviso, mas ali, eu já declamei aqui várias vezes esse poema, ele de improviso, ele fez um soneto que terminava com um veneno. O soneto dos mais jovens que estão lá atrás é uma construção poética essencialmente de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. As duas primeiras estrofes com 4 versos e as 2 últimas estrofes com 3 versos, sendo que na última linha da última estrofe, naturalmente em 3 versos, tem que ter a síntese do pensamento. É uma construção, né, que alguns poetas se notabilizaram no Brasil e no exterior. Por que que esse foi o momento que precipitou a morte precoce de Castro Alves? Do mesmo jeito que se diz que se o nariz de Cleópatra, quando ela se encontrou com Júlio César, com quem ela teve um filho, né, e depois com Marco Antônio, com quem teve 3 filhos, que se o nariz dela fosse diferente do que era, o curso da humanidade teria sido diferente. Não é, professor Menezes? Aqui o nosso presidente do Instituto dos Advogados do Brasil e primeiro vice-presidente dessa instituição. Eu acho que aqui está uma demonstração de como as organizações podem ser elencadas quebrando o mérito. Ele é que deveria ser o presidente dessa instituição e eu o terceiro, já fui, aliás, vice-presidente daqui. Pois bem, o que é que aconteceu?
A Eugênia Câmara ficou impressionada. Estava lá no teatro, como ouvinte. E aí passou à frente de Castro Alves, se dirigiu a ele para cumprimentar, e ele levantou todo feliz da vida, a mulher que ele amava, em segredo. E ela disse: olha, fiquei com tanta inveja do concertista. Ele disse: por que, senhora? Ela disse: merecer tão lindos versos. Aí os colegas disseram: rapaz, ela está dando bola para você, etc. Aí depois ele manda flores para ela responde agradecendo, e aí começou aquilo que viria a ser a causa remota da precipitação da sua vida. Eu voltarei logo em seguida a alguns dados biográficos de Castro Alves, mas para dizer dele substantivamente o seguinte: olha, o cara morreu com 24 anos. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei nenhum poeta, e aqui temos vários, mas o deles, o último mais manifestado, que é o advogado, o polímata, essa é a palavra mais adequada para ele, é de fato um nome múltiplo, que é o advogado Sérgio Habib. É uma vocação, plurivocação, né? Poliédrica vocação para operar no campo do direito, da literatura, da crítica literária. É uma figura à parte. Então, há hoje um mecanismo fácil de recurso de computador de você saber quantas palavras diferentes alguém colocou num texto, num artigo ou num livro, ou na obra inteira. E só sai uma vez a palavra. Então, o artigo sai, a palavra sai, etc. Se a palavra saiu 20 vezes, só sai uma vez. Então, tem um dicionário por ordem alfabética das palavras que apareceu. E aqui eu vou dar um dado para os jovens que estão lá atrás. A língua portuguesa, esse é um número que está mudando todo dia, mas digamos que ela tenha, hoje, com a aceitação, com a incorporação de palavras de fora, shopping center, não é uma palavra vernacular brasileira, mas está no português, está na língua. Então, esse número deve andar aí hoje entre 130 e 150 mil palavras. Como a língua inglesa é muito receptiva, não tem nenhum preconceito, o inglês já tem 1 milhão de palavras. Quando você considera a palavra na sua origem lá atrás, ela é muito rica, etc. Mas depois o mundo foi se intercomunicando e o Brasil foi ficando sempre muito o nacionalismo brasileiro de não querer incorporar palavras, etc. Tanto que você, quem estuda inglês, vê assim, palavras da língua alemãs, dicionário, palavras alemãs na língua inglesa, palavras italianas na língua inglesa, palavras espanholas na língua, palavra portuguesa e assim por diante. Aí é que vem para português 130 mil palavras. Digam os senhores quantas palavras o escritor mais exuberante, os dois escritores brasileiros que usaram o vocabulário mais diverso até hoje foram Rui Barbosa e Coelho Neto. Coelho Neto. Coelho Neto tinha um hábito, ele aprendia uma palavra nova, ele fazia crônicas, etc. Ele aprendia a palavra nova, na próxima crônica ele encaixava aquela palavra, não havia jeito, ele botava lá. Mas só para que os senhores tenham uma ideia, nenhum dos dois, Rui deixou 200 volumes, Coelho Neto mais de 100 romances. Rui, apesar de ter deixado 200 volumes, nunca escreveu um livro, presta atenção. Rui Barbosa nunca escreveu um livro. Tudo que ele deixou é produto do trabalho dele. Artigos que pediram a ele para escrever, discursos que ele proferiu, e etc, etc. É uma coisa singular. A única coisa parecida com escrever um livro de Rui Barbosa foi a tradução que ele fez do alemão para o português do Papa e o Concílio. Né? Aliás, o prefácio que ele fez da obra é maior do que o texto da obra. Né? Bom, então, esses dois autores, Rui Barbosa e Coelho Neto, nenhum dos dois chegou a 10 mil palavras. 10 mil palavras. Aí vem a Castro Alves. Não conheço
na língua portuguesa, inclusive Camões, inclusive Fernando Pessoa, nenhum poeta que tenha usado um vocabulário tão rico quanto o de Castro Alves. É uma coisa impressionante. Como é que aquele garoto, até porque para fazer farra do jeito que não tinha tempo para mais nada, né? Que ele fizesse farra o tempo todo, não dava. A riqueza, olha o talento, cara, com 24 anos, deixou o vocabulário mais rico e aportava para a sua poesia com uma propriedade fora do comum a história, a mitologia, a religião, entendeu? As lutas sociais, tudo. Não fora ele como foi a grande voz na defesa da abolição, né? E autor de uma obra poética abolicionista que não há igual no mundo, não há igual no mundo. Está ali, é o Fatídio do Navio Negreiro. Já declamei essa poesia aqui algumas vezes. Aliás, o tempo vai passando e eu, meu caro Eduardo e Sônia, decidi que para o ano, que daqui a 2 anos já, a não ser que Thomas Bacelar, o grande professor penalista Thomas Bacelar, que ali está, né, o mais longevo diretor de uma faculdade de Direito que a Bahia já conheceu até hoje, e também presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, não é, Newton? Ele foi, ele foi o mais longevo presidente, e cujo talento, aliás, eu estimo ele nascer na Faculdade de Direito, quando ele, não vou dizer o nome do professor, ele reduziu o professor que o examinava a subnitrato de pó de certa coisa, né? E eu terminei salvando o professor, chamando o teu pai, Silvio Faria, para vir socorrer o professor que estava sendo literalmente destruído. Isso já lá se vai o ano de 1959, hein, professor Thomas? Não é? E você continua com a pinta de acadêmico até hoje, é impressionante. Você vai me contar esse segredo, vai lá. Hein? Pois bem, é, então o Castro Alves, ele, como é que ele pôde aprender essas coisas todas por espiritismo? Como se explica isso? Então, como ele pôde ter proferido o mais belo, olha, a briga de judeu, o abandono de judeu, não há em nenhum idioma um poema tão lindo de defesa dos judeus quanto o de Castro Alves, né? Ahasverus e o Gênio. É uma coisa estrondosa, né? E a Leonídia Fraga, ela terminou, quando Castro Alves morreu, a família casou-a com um primo, de cujo casamento nasceu uma filha que logo depois morreu, e ela consolidou o seu estado de loucura, e ela viveu os últimos 56 anos da vida dela louca, no hospício, os 13 últimos dos quais, entre 1914 e 1927, no Juliano Moreira, que já tinha sido vendido pela família, era de propriedade da família de Castro Alves, onde ele fez muitos poemas ali, onde se hospedou, inclusive, com Eugênia Câmara. Um detalhe interessante, quando ele veio, se hospedou na praça, hoje Castro Alves, ali no hotel que existia, onde é o Hotel Fazano, e a conservadora Sociedade Baiana protestou como é que um homem que não era casado se hospedava com uma mulher sem ser casado com ela. Como? Então eles teve que sair de lá e ir para Brotas, o Engenho Velho de Brotas. E ela ficou os últimos 13 anos lá. O apelido dela era a Noiva. E ela tinha uma trouxinha, e dentro dessa trouxinha ela tinha as várias poesias que Castro Alves tinha feito para ela. Ela se autodenominava Noiva. E quando ela foi encontrada morta, aos 83 anos, ela estava agarradinha com a sua trouxinha, e ali foram encontrados aqueles poemas que também havia cópias em outros lugares, inclusive o Hóspede, que eu nunca li em canto nenhum uma poesia tão linda, com um detalhe, ele exprimiu o sentimento que ela sentia por ele, entendeu? Olha o talento do sujeito, né? É de uma beleza fora do comum.
e tem assim expressões quando ela fazendo um apelo desesperado a ele para ficar e argumentando, etc. Ele dizia coisas assim: teu cavalo nitrindo na savana lambe as úmidas gramas em meus dedos. Quando a fanfarra tocas na montanha, a matilha dos ecos te acompanha, ladrando pela ponta dos penedos. Ninguém pode fazer uma coisa dessa. É uma coisa inacreditável que uma pessoa tenha tido o talento de escrever algo desse tipo. Miriam Fraga, que, na minha opinião, morreu na condição do maior ou da maior. Aliás, mulher só quer ser chamada de o poeta. A mulher não gosta de ser chamada de poetisa. Fiquem logo sabendo disso. Entendeu? Você pode dizer, minha cara poeta, pode ser. Agora, minha querida poetisa, a poetisa é sua mãe, entendeu? Elas reagem assim com força. Então, Miriam era uma poeta notável. E lá era minha colega na Academia de Letras da Bahia, e ela gostava muito da simpatia, que eu tinha admiração por Castro Alves, e a reação de colegas. Eu tenho vários poetas na academia que eles se acham maiores do que Castro Alves. Um deles, que eu não vou dizer o nome, até no aniversário de Consuelo Pondente Sena, para mim disse, olha, não leva mal não, mas você tem essa admiração toda por Castro Alves, na minha opinião, ele não passa do Vicente Celestino da poesia brasileira. Fiquei calado. O que é que você acha? Não, deixa para não. O que é que você acha? Não, você não tem uma opinião isolada, não. Eu conheço alguém que pensa como você. Quem é? Eu digo a sua mãe. Sua mãe pensa como você. Que é isso, rapaz? Que é isso? Não, eu tô brincando, deixa pra lá. Tô brincando, tô brincando. Então, o problema de Castro Alves é o seguinte: eu escrevi sobre a inveja. Você só tem inveja de quem está perto de você, está mais ou menos na sua faixa, né? Igual o próximo. Eu não tenho o menor risco de eu ter inveja de Castro Alves ou de Rui Barbosa, porque esses caras, eles pertencem a outra esfera, né? Eles não são pessoas comuns. Aliás, aqui na Bahia, ainda não teve o devido reconhecimento, viveu, aqui foi meu colega de escola, de ginásio, no dia 26 de agosto ele faria 85 anos, se vivo fosse, né? Afonso Manta Alves Dias. Eu e ele nos dedicamos anos seguidos a fazer comparações entre os maiores poetas do mundo e Castro Alves. Não encontramos ninguém que fosse páreo. Eu dizia lá que Castro Alves era o maior poeta da língua portuguesa pelo vídeo que eu acho que era da humanidade. E alguns colegas achavam absurdo. Até que o maior especialista vivo, que é um colombiano, em Fernando Pessoa, veio. Quando ele chegou à academia para tomar posse como correspondente, eu disse a ele o seguinte: olha, Fernando Pessoa é o Shakespeare da língua portuguesa. Ele concordou. Agora, eu conheço vários poetas da língua inglesa que, enquanto poetas, são melhores do que Shakespeare. Ele disse: eu também concordo. Do mesmo jeito que, de um ponto de vista geral, Fernando Pessoa é, de fato, o expoente da inteligência da língua literária portuguesa, pela diversidade do seu pensamento. Eu conheço vários poetas do Brasil e Portugal que, enquanto poetas, são melhores do que Fernando Pessoa. Ele disse: eu também concordo. Havia algumas pessoas, membros da academia, que foram lá para receber esse professor, que quase desmaiam quando viram isso. Aquela pessoal que está do amém, o cara não tem juízo reflexivo. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. O Fernando Pessoa era um camarada que as pessoas, de uma riqueza de inteligência grande, né? Por exemplo, o general Pompeu, que formou o trio mais poderoso da história da humanidade, Crassus, Pompeu e Júlio César, em Roma. Né?
Então, quando Pompeu foi buscar víveres na Sicília, Roma estava passando fome. Sobreveio uma tempestade, os marinheiros boicotaram a saída. Não, não podemos sair. Mas Roma estava passando fome. Ele aí botou, enfrentou o motim e usou essa frase famosa: navegar é necessário, vivere non necessário. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, o Fernando Pessoa usou essa frase, mas mudou completamente o sentido, inteligentemente. Navegar é preciso. Aleixo Melov saiu daqui e deu 5 voltas ao mundo. É uma coisa que você faz sabendo que sai de um porto, chega no outro porto. Mas viver não é uma coisa que você realize com a precisão da navegação. Portanto, ele usou a palavra, enquanto o Pompeu usou a palavra preciso no sentido de necessário, ele usou a palavra preciso no sentido de exatidão, né? E deu completamente um ponto diferente, né? E eu estou vendo ali duas brilhantes advogadas, Adriana Bandeira e a doutora Silvana Campos, membros ativos do Departamento de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados da Bahia. Aliás, é a elas que eu recorro para solucionar alguns dos meus problemas mais desafiadores. Está aí atrás de você, doutor Roberto, está aí atrás dessas duas moças aí atrás. Viu? Esse aí, eu vou aproximar vocês deles, porque esse é um grande empresário, entendeu? Está precisando de uma assistência dessa qualidade que vocês podem dar. Bem, então, o Castro Alves, ele teve a namoradinha dele, Idalina, eu quero dar essa dimensão. A outra que ele teve foi a Eugênia Câmara. E a última foi a Lavadeira, que ele conheceu em fevereiro de 71, 1871. Ela morava onde é hoje a rua João das Botas, ali de frente do Palácio da Reitoria. Não tinha nada, caminhava aquilo uma distância curta. E ele, digamos assim, aplacou as aflições do seu corpo com a Virgínia. Em novembro, ele já morto em julho, ela dá à luz a uma menina e ela batizou com o seu próprio nome, Virgínia. Mas a criança não sobreviveu. De modo que Castro Alves não deixou sobreviventes. Essas foram as 3 últimas mulheres com quem ele dormiu, salvo incursões no meretriz. Então, aquela história, pais de família, maridos e noivos, guardem as suas mulheres, filhas e namoradas em casa, que Castro Alves vai à rua. Ele pode ter dito isso de gozação, brincando com o companheiro, e depois, absolutamente. O Laço de Fita é uma poesia de uma beleza. Um baiano rico estava lá em São Paulo, e nos 15 anos da menina, foi lá e convidou, etc. E ele chegava em qualquer lugar. Um detalhe importante: o Castro Alves conheceu um estrelato em vida. Isso é um detalhe muito importante. Eu não conheço nem Roberto Carlos, nem cara de televisão em termos relativos, que não tinha televisão naquela época, que tivesse tido reconhecimento do esplendor da inteligência que Castro Alves teve, tendo morrido tão cedo. E repare que ele saiu de São Paulo aos 22 anos. Eu fui lá no Brás, muito difícil, mas localizei. O regato, que hoje já está coberto, não tem mais nada, mas há uma placa indicativa. Era um sítio de um amigo, onde ele foi saltar o sítio com uma espingardia, daquelas espingardas daquele tempo, né? Talvez se o padrão daquela espingarda fosse o mais avançado de hoje, aí talvez não houvesse razão para o governo que está no poder quisesse desarmar as pessoas, né?
para que o cidadão não, não viesse a, a cumprir a sua insatisfação contra o governo. Então, dali ele não se recuperou e a grande medicina era no Rio de Janeiro, não era São Paulo. São Paulo era uma cidade que não tinha nem 50 mil habitantes naquela época. E ele teve que amputar o pé. Sobre a amputação do pé, o professor Roberto Santos, que antes de entrar na política, ele teve o reconhecimento de ser uma sumidade médica do Brasil. Ele atingiu essa condição aos 40 anos de idade. E era um homem de uma discrição absoluta. Ele, ele participou, com o médico de São Paulo, de um grupo que examinou o prontuário de Castro Alves. E eles concluíram que o que precipitou a morte de Castro Alves foi o fato dele ser diabético e esse diagnóstico não ter sido feito. Razão pela qual o estrago que os chumbos da espingarda fizeram em sua perna nunca cicatrizaram. E eu imagino, sem conhecer esse mal, ele sair para buscar cura no interior da Bahia e as compotas de doce que as pessoas traziam para empanturrá-lo completamente, ele morrendo, né? Literalmente. Né? Portanto, é uma outra dimensão. A Inês que do navio, que trouxe para cá, etc., a espanhola, uma maravilha e tal. Oh, não, naquele tempo, você no navio, os marinheiros ficavam na esquina, você entrava no quarto de uma dama, não era brincadeira, não era fácil. Por que a dama ia se entregar a ele? Isso é apenas uma coisa da fantasia. Né? A Consuelo nunca existiu. E a nossa ex-presidente dessa instituição, mulher notável, dirigia essa casa por 19 anos, que nos deixou a 9, ela foi batizada em homenagem a essa personagem de Castro Alves, que na realidade era uma professora de canto italiano chamada Agnese Trentimurri, né? Que era uma mulher 10 ou 12 anos mais velha do que ele, já era uma mulher separada, e ela não teria nenhuma dificuldade de ter relações com ele. E a Adelaide, a irmãzinha dele, se viu de cocada de todo jeito, e aí eles saíram dali, já estava morando no Sodré, aí já foi em 1871, ele morreu em 6 de julho de 1871, isso aí seria fevereiro, e saíram a cavalo, os quatro, e foram até o farol dali da Barra. E lá, a Adelaide se afastou um pouquinho com o cavalo, etc., para deixá-lo sozinho. Ele encostou o cavalo no cavalo da Agnese Trentimurri, e ela concediu, se curvou, etc. Mas quando ele tentou beijá-la, ela não deixou. Agora eu pergunto, por que é que ela não deixou ser beijada? Por quê? Para não morrer. Porque ele era tuberculoso, todo mundo sabia. E a tuberculose não tinha cura naquela época. Eu pequeno, minha mãe recebeu em casa um compadre, que era padrinho de uma filha, um engenheiro importante, que já estava curado de tuberculose. Ele foi lá, almoçou lá em casa, etc. Quando ele saiu, minha mãe já tinha tirado todo mundo, se afastou de casa e botou para fazer uma limpeza na casa, no piso, nas paredes, nas portas, etc., com medo da tuberculose. Então, a Agnese Trentimurri, ele não quis colocar o nome dela para não expô-la, né? E inventou o nome Consuelo. Aliás, aí aconteceram dois episódios. A Consuelo já era presidente aqui do Instituto e houve um grande encontro lá na Paraíba sobre Castro Alves. E ela desceu do aeroporto e correu para o encontro. Quando chegou lá, a moça cerimonial disse: "E a senhora quem é?" "Eu sou Consuelo." "Falei, qual é a sua função?" "Eu sou a viúva de Castro Alves." A moça se levantou, saiu correndo. "A viúva de Castro Alves está aqui, minha gente, está aqui e tal."
Isso ficou famoso. Agora, mais incrível, não sei se foi a Folha ou o Estado de São Paulo, quando a Consuelo, aqui, nos deixou, botou em manchete primeira página, morre na Bahia viúva de Castro Alves, entendeu? Eduardo sabe disso. E tal, essas coisas terminam acontecendo. Mas olha, há um esquema, que horas são? Que horas são aí? Agora? 5 horas. Então há um programa a ser cumprido e nós devemos cumprir esse programa e dizer que Castro Alves é um oceano. O que nós estamos conversando aqui é apenas coisas muito poucas, né, e de interesse talvez mais geral, assim. Agora, no plano da plurieintelectualidade, calcule que uma figura de vida tão curta, na poesia brasileira, ele pegou a poesia romântica brasileira, elevou ao ponto mais alto e ao declínio. Quer dizer, ele foi tão fulgurante que ele levou a poesia romântica brasileira ao ponto mais alto e acabou com ele. Ele deu o fim do romantismo, Castro Alves. Como poeta dos escravos, não há voz no mundo que se tenha igualado a ele. Como na defesa de judeus, não conheço ninguém que tenha produzido o que ele produziu. Na defesa da democracia, a praça, tinha 18 anos de idade o moleque, né? Em Recife, a praça, a praça é do povo como o céu é do condor, né? Quer dizer, é uma coisa assim, de uma genialidade absurda, completamente absurda. Uma coisa interessante é que um primo dele, né, Dionísio Cerqueira, que esse sim nasceu na fazenda Curralinho, que era filho de uma prima carnal da mãe dele. Ele nasceu, Castro Alves, dia 14 de março, hoje está fazendo 177 anos, e esse primo dele, Dionísio Cerqueira, nasceu no dia 2 de abril. Quer dizer, a diferença é de 17 dias. E esse cara foi o maior general da Guerra do Paraguai, o maior, o maior herói da Guerra do Paraguai. General não, porque ele era muito jovem, mas o maior herói da Guerra do Paraguai, irmão dele. Eu fiz até eu e o general aqui da região, Marcelo Guedon, fizemos lá, a convite do nosso Nilson Castelo Branco, que era então presidente do Tribunal de Justiça. Nilson não nasceu em Castro Alves, mas foi criado lá e ele se considera castroalvense. Viu, doutor Risoldalvo? É diferente de você, que Risoldalvo nasceu em Salvador, mas ama tanto Monte Santo, entendeu? Depois que ele descobriu que o Monte Santo tem a torre mais alta, a igreja com a torre mais alta do mundo, não é? Pois é. Então, o, o nosso Castro Alves é, de fato, uma fonte inesgotável. O que eu sugiro aos interessados é só entrar no Google e botar o nome da poesia. E se não botar o nome da poesia, pode botar Poesia de Castro Alves. Todas as poesias de Castro Alves são encontradiças. E nada como o treinamento, né, de uma dessas poesias de Castro Alves, até para ir ganhando gosto, incorporando gosto, e etc. Portanto, eu convido todos os presentes para, se vivo, eu ainda vou, lógico, que se vivo não estivesse, essa foi uma redundância desnecessária. Daqui a um ano, nós temos um encontro aí sim, eu vou fazer a última declamatória do poeta Antônio Frederico de Castro Alves, o absurdamente número um, em primeiro lugar, gênio da raça brasileira. Muito obrigado.
Chile, Rio, Maranhão, Capitão Itaúna, Santos, e praticando uma igreja. Vou começar da Nazaré Figueira, da mulher do país, trazer a nossa vida e ver as antes. A noite na cabana, adeus ao Choça do Monte, adeus, Palmeira da Fonte, adeus a Deus, declarado, dizendo em voz, meu Deus, se é mentira ou se é verdade, dando o número do céu. Tomar, me apaga, mas uma da esse comando, aços, montes, estradas, olhar na felicidade, madeiras, mares, montes, e barra, pessoal, terra, que degredo, esse sim, Nosso historiador Jacinto Secas, e avisamos que vai haver uma visita guiada à exposição sobre a vida e obra de Castro Alves. Amanhã, dia 15 de março, no canal YouTube .com/@IG Bahia, palestra O Gondoleiro do Amor em revista com os professores Marta Ulloa de Tupinambá e Marcílio Lopes. Ainda, depoimento do maestro José Antônio Branco Bernardes, Orquestra da Câmara Paulista. Esta coordenação é do nosso querido professor Marcos Roberto de Santana. Está encerrada essa. Nosso Mendonça pediu 1 minuto. Desculpe, Mendonça. Desculpe. Bueno.